Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 17. Nós leremos, ao invés de todo o capítulo, nós vamos ler apenas alguns versículos desse texto. O versículo 18 e o versículo 19. Tá bom? Depois, se der tempo, a gente ler outros versículos também. João capítulo 17, versículo 18 e 19. É uma oração de Jesus. Nos 6 primeiros versículos, ou nos 5 primeiros versículos, Jesus ora ao Pai por Ele mesmo. Depois ele começa a orar pelos discípulos que estavam perto dele. E eu acredito que ele orava também por todos nós. Até o versículo 19, ele ora por esses discípulos, e nós estávamos incluídos nisso. E a partir do versículo 20, ele começa a orar por aqueles que iriam crer nele. E o versículo 18 e o versículo 19, dentro dessa oração de Jesus, nós lemos assim, Jesus conversando com o Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu estava conversando com o pastor Rodrigo e ele falou que eu poderia ficar livre, mas vocês estavam meditando sobre a santificação. E eu pensei em falar sobre a missão que santifica. Quando a gente ler esse texto, principalmente o último versículo que nós acabamos de ler, a gente fica pensando assim: como é que Jesus se santificava, visto que ele não tinha pecados? Quando falamos sobre santificação, a primeira ideia que vem na nossa mente, no aspecto negativo, é a gente fugir dos pecados, fugir das coisas más para nós. Então, a santificação tem um aspecto negativo, quando a gente pensa naquela lista de pecados, que muitas vezes enfatizamos mais um do que outros, né? E achamos que nos santificamos não cometendo esses erros ou essas falhas, que não era o caso de Jesus. No caso de Jesus, nós precisamos falar sobre a santificação pensando no aspecto positivo. Jesus se santificava quando ele exercia o ministério para o qual ele foi chamado para exercer. Quando ele fazia aquilo que Deus desejava que ele fizesse como Cordeiro de Deus. Então, cada vez mais que Jesus realizava aquilo que Deus queria, por exemplo, quando ele curava pessoas, quando ele multiplicava pães, quando ele aconselhava, quando ele libertava pessoas endemoniadas, quando ele caminhava para Jerusalém, quando ele subiu no Calvário, quando ele entregou a sua vida ali, ele estava cada vez mais se santificando. Por quê? Porque ele estava cada vez mais realizando aquilo que Deus queria que ele realizasse. Nós sabemos que Jesus não veio aqui para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. E muito mais do que não pecar como não pecou, Jesus em tudo agradou a vontade de Deus. Jesus tinha uma comida da qual ele se alimentava diariamente. E essa comida, como nós sabemos, era realizar a vontade de Deus. Então, quando a gente fala sobre santificação, é importante que nós saibamos ou que nós recordemos que a santificação ela tem um aspecto negativo, quando a gente se abstém dos pecados, mas tem um aspecto positivo que está relacionado ao exemplo de Jesus. Ele se santificava cumprindo o propósito dele, que o Pai tinha para ele. E nós também devemos nos santificar
cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Nós temos uma missão. Quando nós lemos aqui no versículo anterior, ao qual nós acabamos de ler, quando Jesus fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então, Jesus teve a sua missão e a cumpriu como ninguém mais poderia cumprir, mas Jesus disse também que o Pai havia tirado os seus discípulos do mundo e o Pai havia dado esses discípulos para ele. Se tivéssemos tempo, nós iríamos ver isso direitinho nessa oração. E o texto também diz que Jesus manda os discípulos para o mundo da mesma forma que o Pai o havia mandado para o mundo. A missão de Jesus o levou a uma santificação tremenda, ao ponto de receber toda a honra, toda a glória, de ter recebido uma posição de autoridade sobre todos e sobre tudo, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Mas, quando falamos sobre a nossa missão e sobre o desafio da santificação, nós precisamos entender que a missão, ela também deve nos santificar. Ela pode nos santificar. Ela tem o poder de fazer com que nós estejamos cada vez mais sendo santificados pela ação do Espírito Santo, no sentido de nós cumprirmos a vocação para o qual Ele nos deu. Só que essa missão que Ele nos deu e que nos leva à santificação, não pode ser feita de qualquer forma, não pode ser feita de qualquer maneira. Há uma forma, há uma maneira. Foi o que Jesus falou: olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês também. Nós gostamos muito da grande comissão de Mateus, que fala aí de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma baita de uma grande comissão. Mas há uma comissão também joanina, que fala para a gente ir para o mundo da mesma forma que Deus enviou Jesus a esse mundo. Então nós temos um referencial. Nós não podemos fazer missão que é testemunhar, evangelizar e servir as pessoas da forma que nós achamos que temos que servir. Quando Deus nos chamou, nos tirou para fora do mundo e nos deu para Jesus, Deus nos tirou para fora do mundo, nos tirou do mundo para que nós o adorássemos. Mas quando Deus faz isso, Ele faz também para que nós cumpramos a nossa missão no mundo. E a gente sabe que a missão da igreja do mundo é evangelizar, testemunhar e realizar boas obras, e servir as pessoas, ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, de que forma a missão de Jesus pode nos influenciar, visto que a nossa missão precisa ser semelhante à missão dele? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês também. Eu queria conversar com vocês alguns minutos apenas sobre algumas coisas interessantes sobre a nossa missão, sobre a missão que nos leva à santificação, como levou Jesus à santificação suprema. A primeira consideração que a gente pode fazer sobre a missão que santifica, que é a seguinte: a missão que santifica é aquela que exige renúncia. A missão que nos santifica, que vai fazer com que nós estejamos assim, sendo cada vez mais semelhantes ao próprio Jesus, é uma missão que vai exigir de nós renúncia. Quando a gente olha para Jesus, e a gente sabe que Jesus já existia antes da fundação do mundo. Jesus é o Filho de Deus. Ele participou de tudo e de todas as coisas. Ele tinha à sua disposição tudo. Tudo que imaginamos e tudo que não imaginamos. Mas houve um momento, até mesmo antes
de tudo acontecer, que o Cordeiro já havia se apresentado para a remissão dos pecados, segundo o apóstolo Pedro. Nesse momento, Jesus sabia que um dia ele ia ele iria renunciar tudo aquilo que ele tinha no céu. E isso aconteceu há 2018 anos atrás, aproximadamente, onde Jesus, ele se encarna, ele deixa o céu, ele renuncia todas as coisas que ele tinha, ele renuncia a sua glória, ele renuncia o que ele tinha junto com Deus e com o Espírito Santo na eternidade, e ele faz isso para cumprir a sua missão. Porque se Jesus não tivesse se encarnado, ele não poderia ter cumprido a sua missão, ou ele não teria se santificado através da missão como foi santificado. O plano de redenção não teria acontecido. Agora a gente pensa, numa situação dessa. John Stott fala muito sobre a missão encarnacional da igreja. E falando sobre a necessidade da igreja encarnar nas histórias das pessoas, nos seus sofrimentos, nas suas angústias, nas suas vulnerabilidades, nos seus problemas, para que a missão que eles têm como discípulo de Jesus possa ser efetuada. Jesus fala que nós não pertencemos a esse mundo, mas vivemos nesse mundo. Mas para que a gente possa cumprir a nossa missão de testemunhar e de gerar mudanças, de ajudar as pessoas, nós precisamos observar esse aspecto encarnacional da nossa missão. Enquanto nós não renunciarmos à nossa área de conforto, enquanto nós ficarmos distantes das pessoas, enquanto nós ficarmos apenas como uma igreja que tem a característica de espera e não de ida, nós não vamos nos santificar da forma que poderíamos. Podemos até não ter nenhum pecado aí que as pessoas gostam de evitar. Mas jamais seremos o que poderíamos ser, ou o que deveríamos ser, se nós não estivermos dispostos a pagar o preço da renúncia que envolve a santificação. Em segundo lugar, a missão que santifica, além de exigir de nós uma renúncia, essa missão, ela faz com que os envolvidos nela possam cumprir com excelência a sua dupla cidadania. A igreja precisa exercer com efeito a sua dupla identidade. Porque, veja bem, Jesus, ele era Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele tinha uma identidade celestial, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas ele tinha uma identidade humana, porque ele foi Jesus de Nazaré. Ele entrou para a história da humanidade, como homem. Não há um espírito assentado à destra de Deus, há um homem glorificado, exaltado à destra de Deus. Ele entrou para a história. Ele cumpriu a sua dupla identidade, de forma que ele pôde gerar a salvação para todos aqueles que um dia creram e continuam crendo nele. Essa dupla identidade, John Stott fala sobre a necessidade da gente exercê-la com equilíbrio. A missão da igreja só pode ser executada se a igreja estiver exercendo essa dupla identidade. Nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo. Nós não podemos ser, por exemplo, como os fariseus, que não eram do mundo, mas se comportavam como se não vivessem no mundo, porque se isolavam dos pecadores. Não podemos ser como os essênios, que da mesma forma se refugiavam pelos desertos, se afastavam
do mundo, porque achavam que não pertenciam mais a esse mundo. E nem podemos ser também como os saduceus, que eram diferentes, que sabiam que não pertenciam a esse mundo, mas que viviam no mundo de uma forma tão exagerada, desequilibrada, que acabaram assumindo os valores e os princípios e os costumes do mundo. Então, eu acho que a igreja muitas vezes continua cometendo esses mesmos erros que os saduceus, os essênios e os religiosos daquela época cometiam. Ou se afastavam muito do mundo, ou se misturavam muito com o mundo e perdiam a sua identidade, coisa que Jesus jamais perdeu. Ele nunca perdeu a sua unicidade, a sua identidade. Ele se fez carne, habitou entre nós, convivia com pecadores, mas não perdeu a sua santidade. Não deixou de ser o que era. Há dois erros cometidos, então, pela igreja, se a gente pode pensar assim. O primeiro erro é enfatizar de forma correta sua santidade, se afastando do mundo. O segundo erro é enfatizar de forma correta a sua mundanidade, se contaminando com o mundo. Então, ou a gente vem errando, enfatizando a nossa santidade e abandonando o mundo, ou a gente vem errando, enfatizando a nossa mundanidade, se corrompendo com o mundo. Para que a gente possa exercer a nossa missão, que nos leva à santificação, nós precisamos cumprir com excelência essa dupla identidade que temos. John Stott diz assim: a igreja é um povo santo, chamado para sair do mundo a fim de pertencer a Deus. Mas também é um povo mundano, no sentido de que deve renunciar à vida focada no sobrenatural, no porvir, e voltar ao mundo para onde foi enviada a fim de testemunhar e servir. Era mais ou menos o que Bonhoeffer falava sobre a santa mundanidade da igreja. A igreja, ela é santa, mas ela é mundana. Ela é santa porque ela foi tirada do mundo para adorar a Deus, mas ela é mundana porque ela foi conduzida ao mundo para servir ao mundo, para abençoar o mundo, não abrindo mão dos seus valores, não abrindo mão dos seus conceitos, não abrindo mão daquilo que Deus quer para ela. Mas a igreja, ela era para ser uma igreja santa, mas é para ser também uma igreja apostólica, que é enviada ao mundo de sofrimento, ao mundo de dores, ao mundo que nós temos por aí. Porque só assim, nós vamos ser santificados. Só assim o Espírito Santo nos controlará. Só assim nós vamos observar em nós o fruto do Espírito. Deixar de fazer alguma coisa errada, deixar de fazer outra coisa errada, é interessante, a gente tem que renunciar ao pecado mesmo. Mas isso não basta. Tem coisas mais excelentes para nós. Nós precisamos cumprir com a nossa missão. E por último lugar, a missão que santifica é a missão que gera transformação. A missão que santifica é a missão que gera transformação. Já estou passando um minuto, mas eu vou tentar correr mais ainda. Eu gosto muito de um filósofo, teólogo francês chamado Jacques Ellul. Jacques Ellul, ele diz que há uma vontade suicida no mundo. E essa vontade suicida se manifesta de diversas formas e maneiras, e essas formas e maneiras precisam ser conhecidas pela igreja, porque a igreja é a única instituição na face da terra capaz de gerar uma verdadeira revolução. Porque a igreja é a única instituição que não é dominada por Satanás e nem dominada pelo pecado. A igreja é uma agência extraterrestre. A gente percebe aí os discursos políticos, os partidos, as propostas dos candidatos são antigas. As intenções são ótimas. As ideias são magníficas. A população mundial hoje não precisava, grande parte dela está padecendo, principalmente nos países do terceiro mundo,
lá no Congo, nos países da África, há riqueza no mundo suficiente para matar a fome das pessoas. Mas por que a coisa não flui? Por que a coisa não anda? Porque só uma agência extraterrestre pode gerar essa revolução, essa transformação, porque essa agência não pertence a essa terra. Ela está vivendo aqui no mundo, mas ela não pertence a esse mundo. Os seus conceitos, as suas prioridades, as suas intenções são movidas pelo Espírito Santo. Pelo menos é assim que a igreja deveria ser. Jesus foi assim. Jesus, ele curava, libertava, ele transformava a realidade das pessoas. Porque Jesus era movido pelo Espírito Santo. Ele não se identificou com Herodes, ele não se identificou com os sacerdotes, como Caifás naquela época. Nem nas cidades desses camaradas Jesus passava. Jesus ia para Corazim, Jesus ia para Betsaida, Jesus ia para Cafarnaum, cidades da Galileia. Tinha cidades romanas que Jesus nem entrava, nem passava perto. Porque o Senhor Jesus, ele estava cumprindo a sua missão e transformando, através do serviço, como ninguém mais pôde transformar. Hoje, milhões e milhões de pessoas são transformadas pelo poder de Jesus. Quando a igreja se levanta para lutar contra essa vontade suicida que há no mundo, que há no nosso bairro, ela entra para impedir que essas vontades se concretizem. Quando nós pegamos crianças e adolescentes nessa situação, é porque nós estamos fazendo o que somente a igreja pode fazer com excelência. Porque a igreja ama, a igreja serve, a igreja não é movida por dinheiro, não é movida por interesses materiais, a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala sobre Lutero, a gente precisa pensar em algumas coisas que ele falou há tanto tempo atrás. Eu quero fazer uma citação para realmente encerrar. Lutero diz assim: se eu professar com a voz mais alta e com a voz mais clara se eu professar, porque minha letra é uma dificuldade, viu? A minha letra eu escrevo. Depois de 10 minutos eu tenho muita dificuldade de entender o que eu escrevi. Então, como esse texto está mais assim, já um pouco decorado, ainda tenho dificuldade, mas vou tentar. Se eu professar com a voz mais alta e com a mais clara exposição cada pormenor da verdade de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto ao qual o mundo e o demônio estão naquele momento atacando, eu não estou confessando a Cristo, ainda que ousadamente eu possa estar professando a Cristo. Onde a batalha trava-se, ali a lealdade do soldado é provada. E estar em outro lugar, em outro campo de batalha, que não é este, é apenas deserção, desgraça, se ele foge desse ponto. E aí eu queria desafiar os irmãos, aonde ou de que forma esse espírito de suicídio se manifesta nesse bairro? Quantos pontos de drogas tem aqui? Quantas possíveis casas de prostituição? Quantas pessoas passando fome? Quantas pessoas querendo dar mesmo cabo de suas vidas? Aonde eles estão? Nós estamos aqui para impedir que esses suicídios aconteçam. Nós estamos aqui para fazer a diferença como sal da terra e como luz do mundo. Quando nós alimentamos as crianças lá, e quando nós as protegemos, nós temos a consciência assim, de que nós estamos nos levantando contra alguns espíritos de suicídio que há no nosso bairro. E estamos impedindo que eles aconteçam. Agora, qual é a realidade de vocês? Como isso pode ser feito aqui? Porque há muitos cristãos que
vive no mundo, mas não cumpre a missão que ele tinha que cumprir no mundo. Há muitos cristãos que foram chamados para fora do mundo, vivem no mundo, mas não cumprem a missão. Porque não se abnegam, não se renunciam, só pensam em si. Há muitos cristãos que não exercem a sua dupla identidade e se escondem dentro da igreja. Ao invés de ser uma igreja marcada pela ida, é uma igreja marcada pela vinda. Há muitos cristãos que vivem no mundo, mas não exercem a sua missão, porque não são servos, não querem se comprometer, não querem ser agentes de transformação em situações adversas, em situações complicadas. Você pensa em Jesus, você acha que foi fácil para Jesus vir a essa terra? Isso aqui era talvez o pior lugar do universo que Jesus poderia vir. Ele poderia passar umas férias em outro planeta, ou descansar em uma outra galáxia, sei lá. Mas ele veio para cá sabendo que a coisa aqui seria muito complicada. Ele sabia que o príncipe desse mundo era Satanás. Ele sabia que havia pessoas com diversos tipos de problemas, pessoas duras. Ele ia ser ameaçado, ele sabia que ia morrer. Essa semana, a gente estava orando por uma senhora, uma senhora de 40 anos, e que ela estava com muito medo de morrer, porque mataram na sexta-feira passada, retrasada, um amigo dela, e ela veio me procurar assim: pastor, eles vão me matar, porque já falaram que vão me matar. Nós temos 3 meninos que estão jurados por uma facção criminosa de serem mortos no nosso bairro. E são meninos de 9, 10, 11 anos de idade. E aí eu estava nessa situação com ela e com esses meninos, a gente fica pensando assim, eu fiquei olhando para ela e falei assim: olha, quando a gente se propõe a lutar contra a injustiça, quando a gente se propõe a lutar contra as maldades, quando a gente se propõe a gerar transformação em nome de Jesus, porque o reino de Deus é justiça, paz, alegria. No reino de Deus ninguém passa fome, no reino de Deus as injustiças precisam ser denunciadas, as pessoas precisam ser socorridas e protegidas. Quando a gente faz isso, a gente corre o risco de sofrer. A gente corre o risco de morrer. Quer ver você ter uma possibilidade de morrer como Jesus morreu aos 33 anos de idade? Ou mais cedo? É quando você começa a ser agente de transformação mesmo, que denuncia a mentira, que denuncia a corrupção, que acolhe um menino que está jurado de morte na sua casa, que mora em um contexto em que ele sabe aonde você mora, mas você está ali em nome de Jesus para proteger, para guardar e para sinalizar o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus entrou para a história humana através de Jesus. Se passaram muitos anos. E nós somos o povo do reino, responsável pela sinalização desse reino entre nós. E um dos sinais do reino de Deus é exatamente isso, é a transformação, é a justiça, é a proteção, é a verdade, que nos leva realmente à santificação, a cumprir aquilo que Deus quer. Porque nós estamos aqui como sal da terra. Sabe o que Jesus falou de nós? Nós sabemos, né? Nós somos aqui o sal da terra e a luz do mundo. Tem como não ser sal da terra? Não tem. Foi uma coisa que Jesus estabeleceu para nós. A terra, coitadinha dela sem a igreja. Quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, ele estava falando uma coisa muito séria. A terra precisa da gente. Aliás, nós só estamos aqui no mundo por causa do mundo. Senão nós já teríamos sido arrebatados. Adorar a Deus, a gente adora lá em cima. Temos que adorar aqui. Mas adorar a Ele, nós adoramos lá em cima. Agora, nós ficamos aqui por causa de quê? Porque Jesus nos mandou para o mundo. Ele nos tira do mundo, mas vai para lá, porque não está na hora de vocês subirem, não. Vocês vão cumprir a missão que eu tenho para vocês, que vai ser semelhante à minha. E vocês vão fazer a diferença. Vocês vão levar alegria onde há tristeza.
vão levar consolo onde há dor, vão levar pão onde há fome. Vocês vão denunciar abusos, vocês não vão fazer pacto com a vergonha, com o desprezo, com as coisas ruins que há na vida. Mas, ai meu Deus, mas se eu mexer nisso? Precisamos saber se queremos nos santificar. Porque quem está disposto a ser como Jesus corre o risco de morrer como Jesus morreu com 33 anos de idade ou até menos. Ah, não mexe nisso não. Ih, fecha a porta. É muito mais cômodo fazer isso. Eu lembro uma senhora, nós levamos já algumas pessoas nós tiramos do paraíso escondidas na madrugada porque iriam ser mortas. E eu peguei meu carro e eu cheio de medo, né? Porque a gente tem medo, gente. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de acontecer alguma coisa com as nossas famílias. A gente não faz isso numa boa, não, hein? Não faz. Eu, pelo menos, nunca fiz. Se você faz isso numa boa, caramba, você está santificado mesmo. Mas, se a gente não faz, eles morrem. Se a gente não intervém, as coisas ruins acontecem. E se nós somos o sal da terra, nós temos o poder de fazer a diferença. Só nós temos esse poder. Nenhuma outra instituição tem. Então, que Deus nos abençoe, que vocês continuem sendo tremendamente abençoadas por Deus. Eu vejo aqui tantas senhoras e senhores. Vejo, meu Deus, quantas pessoas aí fora que precisam ser ajudadas, cuidadas e protegidas. Não é? Como eu falei lá, a gente tem um templo que é um espaço de adoração, que no domingo se apronta para adoração, mas a gente tem a estrutura maior, onde a gente se apronta para servir as pessoas. Nosso templo, nossa estrutura tem que ser para adoração e tem que ser para missão também. Ué, a nossa missão só é adorar? Não, não é servir? Se chegam os caras aí para dormir aí nesse frio aí, eu não tenho onde dormir. Onde eles dormirão? Se chega uma pessoa que está saindo da prostituição, ela não quer mais, aonde ela vai ficar? É a nossa missão, nos preparar para acolher, para servir essas pessoas. Lembra de Jesus, quando os discípulos queriam mandar os caras embora? Vão embora, porque não tem pão aqui, eles vão para suas casas. A gente sempre quer fazer isso. Jesus, não, dá a vocês de comer. Resolve o problema. Faça o milagre, eu estou com vocês. A coisa vai fluir, a coisa vai acontecer. Faz parte da missão. E quando a gente realiza a nossa missão, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus, porque o processo de santificação acontece de forma natural na nossa vida. É Ele que faz. É Ele que age. Todo o crescimento é dele, a coragem vem dele, o sustento vem dele, o dom vem dele. Não é? Tudo vem dele, gente. A gente recebe de bandeja. É só a gente se colocar para realizar a missão que Ele tem para nós. Que Deus nos abençoe, parabéns. Desculpe por falar tanto tempo, eu tentei correr, pastor, mas falei 15 minutos a mais. Então, a palavra está com o pastor. Eu quero ressaltar, irmãos, que eu não acredito em coincidência. Eu acredito em providência. E na semana que essa igreja completa 19 anos, porque nós vamos completar 19 anos na próxima terça-feira, nós somos chamados por Deus, não pelo Ricardo, a nos avaliarmos como discípulos de Jesus, chamados para cumprir a missão. Missão de amar a Deus, adorar a Deus, mas de servir as pessoas e testemunhar de Deus perto das pessoas que ainda não conhecem esse Deus. Deus quer tomar a cada um de nós. Deus não tem plano B. Somos nós, com todas as nossas limitações, medos, dificuldades. E eu quero convidar você nessa noite a olhar não para mim, nem para o Ricardo, mas olhar para esse Deus que te chama. Por favor, em nome de Jesus, avalie a sua vida diante dessa palavra. Avalie a sua história diante dessa palavra. Nós temos um chamado, uma vocação e uma única vida para cumpri-la.
Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por testemunhar do Senhor tão perto de nós. E sinalizar o reino não somente para aquelas pessoas que estão no paraíso, não. Não somente para aqueles adolescentes e crianças, não. Mas para sinalizar o reino de Deus entre nós, povo de Deus. Igreja de Jesus. Eu quero encerrar o culto de um modo diferente. Eu quero convidar o Hilário e a Judite para virem aqui à frente. Pode vir, Hilário, sem medo. Tem mais alguém aqui que é do grupo de fundadores da igreja? Além do Hilário e da Judite? O Marcos é do grupo de fundadores, não é, Marcos? Não? É? Tem mais alguém? Aqui? Lembra? Não, né? Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Essas 2 últimas semanas eu li 2 textos que falavam, Deus falando, de que antes do início ele já estava. Judite e Hilário são um pouquinho disso para nós. Antes do início eles já estavam. E eles são um pouco desse símbolo mesmo, são símbolos para nós. De permanência, de perseverança. Quantas pessoas já passaram aqui, quantas famílias, diferentes pastores, e eles continuam perseverando, não abrindo mão de amar a Deus, servir as pessoas, testemunhar de Deus diante de pessoas. É por isso que eu queria convidá-los aqui. Porque quando a gente é bom demais ver pessoas e famílias que, a despeito das suas dificuldades e erros e falhas que eles têm e nós temos, mas escolhem perseverar. Num tempo de tanta rotatividade, irmãos, não está bom aqui, muda para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, fica quicando. Pessoas que Deus colocou perto de nós, que sinalizam um outro estilo, um outro modelo, uma outra ambição, muito mais alinhada com a verdade bíblica, de que nós somos muito mais do que uma instituição religiosa, nós somos família. Vamos orar juntos. Senhor, o meu coração está muito grato a Ti. Porque o Senhor se revelou a nós nessa noite de um jeito tão especial, tão amoroso. Nos revelando que o Senhor continua no trono, soberano. Senhor de todas as coisas, Senhor das nossas vidas. E o Teu Filho é Senhor desta igreja. O único Senhor. Hilário e Judite, há mais de 19 anos, é nesse ambiente, nesse grupo, que eles têm sido alimentados espiritualmente. E quantas coisas eles já passaram nesses 19 anos, Deus. Quantos desafios e quantas lutas, crises, dores, realizações, alegrias, sorrisos, passeios,
conquistas, frustrações, reveses. E eu te louvo, Deus. Te agradeço muito, porque foi aqui, no meio desse grupo, que eles encontraram alimento para as suas almas dadas pelo Senhor, proteção, amor, amizades. Foi nesse ambiente que os filhos que o Senhor deu a eles cresceram. E nós te louvamos muito, Deus, porque eles simbolizam esse cuidado que o Senhor tem conosco, que as gerações passam, os filhos já estão grandes, mas o Senhor ama a sua igreja, Deus, e o Senhor quer despertar a sua igreja para não viver somente para si, em si mesmada, fechada, e que nessa geração, Deus, o Senhor nos transforme para a glória do Teu nome, Deus, porque nós não queremos outra coisa que não seja cumprir a missão que o Senhor tem nos dado, a nossa vocação, o nosso chamado como discípulos de Jesus, Deus. Recebe, Deus, a nossa gratidão. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, pela sua instrumentalidade, por tê-lo conosco nessa noite, que é especial para nós e se tornou mais especial quando o Senhor o usou para nos desafiar. Louvado seja o teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.